A enquete, então. A enquete. Quem é que volta melhor? O Flamengo. Muito Porque bem. é o que tem melhor elenco. Apesar de todos os problemas, como disse o Trajano, é ainda o Flamengo. E é líder do campeonato. Né? É líder do campeonato, recebe o São Paulo. Jogo ideal para o Flamengo se restabelecer. Baita desafio para o Crespo e seus Blue Caps. Portanto, eu acho que é o Flamengo quem volta melhor e é o maior favorito ao título do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar com o Danilo também sobre o Danilo, que está lá longe, mas também, né, tá, o âncora aqui, eu e você. Não causa uma estranheza assim, os jogos do Brasil para vocês, intimamente? A volta? A volta. Não, Não sou assim como uma coisa vem do além. A começar pelo seguinte, Vem do Zé. além. Então parou o Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes vai ser definida no domingo. O campeonato volta no sábado. Isso é uma loucura. Sim. Claro, não tem nenhum brasileiro na final, Sim, pois é, mas é meio estranho. Mas de qualquer sim. jeito, qual é a expectativa? Que jogo você quer ver nas próximas 48 horas? Essa era uma boa enquete. Não, eu sei que o torcedor vai querer ver o time dele. Pois é. Mas eu acho uma estranheza voltar agora. Eu brinquei no ar de férias, mas eu não sei onde é que eu estou ainda. Não sei onde é que eu estou. E o Danilo? Coitado do Danilo. O Danilo está lá nos Estados Unidos. Volta segunda-feira de noite. Sabe Deus se vão deixá-lo voltar ou se ele vai virar refém do Trump, que ele corre esse Vai ter risco. que falar de campeonato brasileiro Isso, de Vai lá. ter que falar do Campeonato Brasileiro de lá. Né? Bom, O Trump Danilo, é capaz você de- ainda nos Estados Unidos. Eu quero falar da MLS. Isso aí, pronto. Entendeu? Que não parou, né? Que não parou durante o Mundial. Não. Tá vendo? Mas quem volta melhor, você acha? Você tá aí ainda, mas da turma toda que voltou, todo mundo voltou. Eu, quando entrei aqui para fazer o programa pela internet aqui, eu vi a enquete, eu fiquei pensando, né? Então, como vocês já disseram, o Botafogo já perdeu os 3 jogadores. Pode ser que perca o John, né? Que está na mira do Manchester United, por exemplo. O Fluminense pode perder o Arias. O Flamengo já perdeu o Gerson. Como vai ser essa volta com o Boto desgastado? Quem vai contratar? Palmeiras perdeu o Estevão e o Paulinho, contratou o Sousa, está com o Abel um pouco mais pressionado, embora a gente saiba que a pressão de fora normalmente não entra no Palmeiras. Então, para mim, é uma enquete bem difícil de ser respondida, mas eu fico com o Flamengo, por o Flamengo estar em primeiro e embora tenha a saída do Gerson, né, e o Pulgar machucado, eu acho que tem um time titular que no momento joga mais. O Fluminense, eu sinceramente não sei qual vai ser o impacto da eliminação e como vai estar a cabeça dos caras. Acho que os 4 times eles têm um pouco disso, né? Como eles voltam em relação à cabeça. O físico, que fique claro, não pode ser desculpa para esses 4. Porque os jogos aqui foram com tempo de descanso, a viagem já faz um tempo, não é que viajou segunda, vai jogar quarta, já viajou há um tempo. Então, fisicamente, eu acho que não dá para a gente citar como desculpa para ninguém. Agora, a cabeça, aí sim é um ponto que eu estou curioso para saber. Como vai ser a motivação do Palmeiras de enfrentar o Mirassol? Como vai estar o Fluminense depois do fim do sonho? Então, eu acho que esse é o ponto central. Mas como não vou ficar no muro, voto no Flamengo. Uma coisa que a gente também não pensou, viu, Juca? Qual o sentimento daquele time que vai pegar um desses que teve no Mundial? O Mirassol vai enfrentar um time que teve no Mundial. Vai provar que devia ele estar no Mundial. Não digo que vai provar, mas São vai tirar Paulo vai enfrentar o quer Flamengo. tirar uma casquinha. São Paulo vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Chegada do Crespo. Né? Quem fica numa situação melhor? É o Flamengo, claro, que é o líder e está voltando? Ou é o São Paulo que tem o ânimo do Crespo e tal? Eu acho que o São Paulo entra muito mais motivado do que o Flamengo. Você tá brincando. Motivação, o São Paulo tem muito mais que o Flamengo. O Flamengo tem a obrigação de ganhar do São Paulo sábado para dar uma quietada na frustração da torcida. O São Paulo, de técnico novo, 15 dias de férias, mais 15 dias de treinamento. Eu acho que o São Paulo volta com muito mais sede para esse jogo O Lucas do que o Flamengo. e o Oscar jogam? A expectativa é que pelo menos o Oscar jogue, né? Tá bom. Então lá tiveram esse tempo todo para treinar. Mas eu não sei se eu concordo, acho que eu não concordo. Eu acho É claro que você não concorda, porque eu fiz uma referência sobre... Eu não falei que o São Paulo é favorito, hein? Sim, claro. Eu falei mais motivado, que é diferente.
Mas nada que seja a favor do São Paulo te agrada. Você é um anti-São Paulino militante. Tá Não louco. é verdade. É verdade. Mas você também não faz o gênero. Você sabe que tem um tipo de torcedor que faz o A gênero. zica reversa. De jogar o favoritismo pro outro, Isso. sei lá o quê, pra se fazer de coitadinho. Isso. Pra depois, quando vencer, falar, aí, olha aí, tá vendo? Não, mas pera, nesse jogo, se tem um favorito é o Flamengo. Não, Já mas em ele não casa. falou, não, acho que você tá interpretando mal. Ele falou motivação. Não, ele pôs na minha Sim. boca coisas que eu não disse. Eu? Porque tem um técnico novo, Sim. você entendeu? Tá treinando há 15 dias. A motivação de enfrentar um time que vem do Mundial. O Flamengo traz os seus problemas. Né? Sem o Gerson, sem o Pulga. O Pedro na Berlinda, você não sabe se é titular, se é reserva, se vai ser vendido ou não. O Boto. Até precisa tratar os dentes do Boto também, quando ganha muito dinheiro, né? Ele podia dar um jeito na lata. Tudo bem, brilhar ali com meio prestigiado ou não. Sei lá. O que você acha, Danilo? Eu acho que em motivação, nesse tema, o São Paulo vai estar mais motivado do que o Flamengo. Eu acho que, por isso que eu citei a cabeça dos 4 times que voltaram do Mundial. A gente falou aqui sobre se acostumar de novo, como vai ser a linha do VAR, como vai ser... Assim, eu não tenho a menor dúvida que vai ter um baque para eles que voltaram. Ou você acha que os caras do Palmeiras vão estar animadaços para enfrentar o Mirassol, que nem estavam para enfrentar o Chelsea? A mesma coisa o Flamengo com o Bayern, mesmo que seja o São Paulo, né? Os dois jogando em casa, mas mesmo assim é muito diferente. Então eu acho que em termos de motivação o São Paulo vai estar mais motivado, vai ser uma chance de carimbar. E outra coisa, né? Vocês viram a entrevista do Hulk, ele falando que nem conseguia ver os jogos direito, porque ele queria muito estar no Mundial. E eu acho que os torcedores também de São Paulo, de Corinthians, de Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, torcedores que não estavam nesse Mundial, eles voltam também de uma maneira diferente. Eu acho que motivação por motivação, os times que enfrentam têm mais. Eu acho que é um bom tema levantado. Eu tenho, assim, para mim, que esses caras vão voltar muito mais animados do que o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, Tironi. Quer dizer com isso, né, Danilo, que o pessoal está desanimado. Mas é um outro sentimento em relação ao jogo. Não é Mas, isso? Ninguém Ninguém entrar em campo desanimado. Mas com outro sentimento em relação àquele que estava esperando esse cara voltar. A gente vai falar do time a time do Mundial, mas algumas coisas estão claras. O Fluminense volta grandão. Pô, chegou até a semifinal, muito bacana. Então pode ser que tenha um choque de ter que enfrentar o futebol caseiro aqui. O Botafogo é meio uma incógnita. Técnico novo, filho do Ancelotti, perdeu o jogador e tal. Perdeu os principais Daqui a pouco a jogadores. gente vai falar do Palmeiras, que acho que tem pressão, né? Pressão para jogar mais diante de tudo que fez. Não, E acho que o Flamengo meio o descolado Palmeiras disso. sem o Estevão. Sim. Com o Paulinho, que foi o grande jogador lá, jogando meia hora em cada jogo. Pois é. E ainda fez os gols. E não vai operar. Né? Agora o Flamengo me parece meio descolado Não disso. vai Primeiro- mais operar? Não, vai operar. Vai O operar. Flamengo me parece descolado disso no seguinte sentido. O senso comum é que a campanha foi boa, perdeu lá para o Bayern de Munique, que é um timaço e tudo mais. Veio embora antes de todo mundo. Já teve tempo de... Mas voltou com problemas dentro da comissão técnica, Sim. com a venda do Isso é Pedro. verdade. O Boto vai embora, não vai embora. O Gerson já se foi. O Pulga, que é um jogador importante, machucado seriamente. E não sei. Não voltou tranquilo. Eu não tenho a leitura de que o Flamengo voltou bem, fez uma boa campanha porque perdeu de um timaço. Perdeu de um timaço, de fato perdeu de um timaço, mas quase que não teve jogo, porque toda vez que o Bayern quis deixar claro que não ia deixar o Flamengo, né, crescer, deixou claro. Então, e eu esperava mais do Flamengo, mesmo nesse jogo contra o Bayern. No entanto, para o futebol de consumo doméstico, eu acho que há uma diferença ainda muito grande, ainda mais diante desses problemas que os outros candidatos têm. Eu estou muito curioso por ver o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um mal amistoso com o Banfield. Não foi bem. Mas tá bom, era um amistoso. Treino, jogo é jogo. Exatamente. Diria outro. Agora, o que está mais me chamando a atenção, e eu temo ao sair daqui, nós estamos no estúdio, não tem janela, a gente não sabe como é que está o tempo lá fora, mas eu temo que caia a tempestade em São Paulo ou em Nova York, porque pela primeira vez já há 2 concordâncias do Danilo comigo. 2. Quais? Que o São Paulo volta mais motivado e que o Flamengo é o favorito para o
para a campanha, né, na resposta da enquete. E isso é alguma coisa estranha. Eu não sei se ele tomou um banho de civilização lá, estudou, pensou, entendeu? E tá de acordo comigo 2 vezes. Ó, né, Danilo? Hein? Tá vendo? Vou dar um cartão de ouro para ele, um cartão dourado. Mas você sabe de uma coisa? Agora eu estava pensando que essa conversa é boa. Nós ficamos da conversa e fomos, né, derivando para o outro lado. Eu estou achando que essa coisa, o Juca falou, não, o jogo do Flamengo com o Bayern, não sei, eu estou achando que esses jogos que estão sendo referência até hoje serão os retratos na parede a partir de amanhã. Os do Mundial. Provavelmente. Você entendeu? Provavelmente. Ninguém vai ficar falando mais. Depois que a bola rolar no Brasileiro, esquece o Mundial. pega o Mirassol, Eu pega o também Bragantino, pega o Botafogo, Mas parece, Zé, e isto será uma grande atração para a volta daqueles que estão em férias no momento, por exemplo, como Mauro César, porque houve um programa aqui no UOL que resolveu determinar que a maior passada de pano, agenda positiva que houve no Mundial foi em relação ao Flamengo. E recebemos todos uma mensagem de Mauro César dizendo: pautem esse assunto na minha volta, porque não sei o quê. Ele vem cuspindo marimbondo para defender a campanha do Flamengo, mas não como agenda positiva, mas como realismo. Eu estou muito Mas quando curioso. ele voltar das férias, esse Ninguém mais assunto já vai querer morreu. saber. Eu estou dizendo. Vamos estar falando de outras coisas, exatamente. Mas eu O vou Flamengo pega o São Paulo. Mas eu vou provocá-lo. O que o torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã está pensando? O Flamengo a volta para o Maracanã contra o São Paulo ou no jogo contra o Bayern de Munique? Não, tá pensando. Cada vez fica mais distante É o jogo do verdade, Bayern. vai ficando Mas bom. eu vou provocar. De qualquer jeito, eu vou provocar. Vai provocar. Vou provocar. Escuta, você falou que tinha lá um assunto, lá atrás. É que aquele tema, sinceramente, a gente vai até desviar da pauta, mas a questão era boa, porque virou uma disputa de quem fez a melhor campanha, quem não fez, porque dependendo do critério. Eu proponho para você a seguinte questão. Para quem você acha que os torcedores envolvidos com o Mundial torcerão no domingo? Porque o rubro-negro dirá, vou torcer para o Chelsea para que a gente possa dizer, perdi para o campeão. Isso. Tá certo? O botafoguense dirá, vou torcer para o PSG para dizer, eu ganhei. Isso. Aliás, o rubro-negro vai falar, perdi e ganhei do campeão. Isso. Né? Não. Quer dizer, o campeão foi o Chelsea e eu ganhei do Chelsea. Isso. Se for o Chelsea. Então, e o Flamengo e o Botafoguense a mesma coisa em relação ao PSG. Tá certo? Sim. Já o palmeirense e o tricolor dirão, não, vou torcer pro Chelsea, porque poderia dizer, bom, perdi, mas perdi pro campeão. Não vão torcer para ninguém. Perdi pro campeão, né? Ao passo que o corintiano dirá, vou torcer pro Chelsea para provar que só o Corinthians ganha do Chelsea em final de campeonato. Mas aí Trajano, eu volto para você. Vamos continuar concordando aqui. Volto eu não sei você, essa Danilo. tabelinha Danilo Juca onde vai parar. Pô. Isso aí, Trajano, isso que o Juca tá falando, não sei quem vai torcer para não sei quem, porque daí eu ganhei, não sei o quê. Isso não é o tal do viralatismo que você falou? Não, acabou. Isso é muito viralatismo. E acabou, exatamente, acabou, gente. Sabe? Você acha que o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense vão ficar diante da televisão? Torcedor mesmo, aquele empolgado, para ver. O centro que vai vir a final é o centro que gosta de futebol, sabe? Porque tem jogo comendo no brasileiro, ao mesmo tempo. Tem os times por quais eles torcem vão estar envolvidos. A curiosidade de saber quem vai ser campeão, quem não está envolvido diretamente, o time já jogou no sábado, vai jogar na segunda, diante da televisão, vai ver, mas não vai morrer de amores, achar que é um acontecimento. Se tivesse um time brasileiro, é evidente, não é? Então, você não acha que isso é viralatismo? Não, porque eu ganhei, mas eu joguei e não sei o quê, eu passei, não sei por quê. Como vocês sabem, eu acompanho sempre o Cartão Vermelho também, né? E aí eu vi que lá no Cartão Vermelho o Trajano ficou bravo, falando que era viralatismo exaltar o Fluminense, campanha e tal, e dessa parte eu discordo. Até falei na nossa programação aqui, eu acho que dá pra gente falar bem do Fluminense, sim, porque era o time que a gente não esperava, porque chegou numa semifinal, porque ganhou da Inter de Milão, enfim, teve bom trabalho do Renato Gaúcho, pontualmente nessa competição foi bom o trabalho dele, então dá para elogiar. Agora, essa questão de ficar buscando um jeito de falar que seu time foi melhor,
Não, é porque a gente ganhou de um europeu. Aí sim, isso para mim é um viralatismo. A gente está num campeonato mundial, que tem todo mundo. Claro que os europeus são os melhores. Agora, o fato de o ter ganhado do europeu ou não, para mim, pelo menos, assim, eu sou bem pragmático quanto a isso, para mim é muito óbvio que o Fluminense é o melhor. Chegou na semifinal. Não tem como você falar que o cara que chegou na semifinal, ganhando do vice-campeão da Champions, que sim, tem seus desfalques, sim, teve seus... Mas num mata-mata, não, para mim não tem como falar que o Fluminense não é o melhor. E aí essa coisa de, perdi do campeão, tudo bem, dá pra gente fazer análise quando você vai fazer lá no final do ano, foi eliminado, foi eliminado do campeão, tá. Mas tirando isso, assim, esse breve asterisco, não tem como você ficar tentando colocar condição em cima disso. Nessa linha, se fosse aqui para ser palmeirense, se fosse aqui para ser imprensa de São Paulo, como os botafoguenses e flamenguistas têm mandado mensagem para mim nos últimos dias, eu ia torcer aqui para o PSG ser campeão e ia falar: o PSG só perdeu para um cara, para o Botafogo. E o Botafogo foi eliminado por um time, o Palmeiras. Então o Palmeiras é campeão mundial. Pô, não existe isso, gente. O campeão mundial vai ser o PSG ou o Chelsea. O Fluminense foi o melhor sul-americano porque chegou na semifinal e ponto. Não, mas jogou mais bola, e teve um melhor cruzamento. Copa é isso, cara. Copa do Mundo é isso. Alguém fica até hoje batendo palma para a Arábia Saudita e para a Tunísia, porque eles ganharam de França e Argentina, que foram os finalistas do Catar. Alguém lembra que a Suíça ganhou da Espanha, quando a Espanha foi campeã do mundo? Então, cara, eu não entendo muito isso, essa discussão. Eu acho ela um pouco vira-lata e um pouco vazia, essa necessidade de ficar falando que foi o melhor. O melhor foi o Fluminense. Olha só, eu queria dizer o seguinte... Eu concordo inteiramente com o que disse Danilo Lavieri. Então agora está nevando lá fora. Concordo inteiramente, mas discordo inteiramente do que ele falou. Embora eu concorde, percebe? Por quê? Porque eu estou me baseando no que eu aprendi com o professor Abel Ferreira, que ao fazer o balanço da campanha do Palmeiras no ano passado, lembrou o quê? Fomos eliminados na Copa do Brasil pelo campeão. Perdemos na Libertadores para o campeão. Perdemos o Campeonato Brasileiro para o campeão. Foi ou não foi? Esse é o raciocínio. Mas aí, sim, foi esse raciocínio, é o que eu disse, quando termina a campanha você faz esse contraponto, só que dentro de um contexto maior. Eu acho que quando o Abel fala isso, ele lembra do seguinte: em 2023 foi campeão brasileiro, em 2024 foi o vice-campeão brasileiro e perdeu as Copas no momento que você foi sorteado para enfrentar seus dois principais rivais. Eu acho que num contexto geral dá pra gente colocar isso. Foi eliminado. Agora, ficar para um campeonato de 7 jogos, tentar definir quem é o melhor por base nesses confrontos, isso que pra mim não concordo, entendeu? Agora, se você for olhar a temporada toda, aí você faz esse balanço. Porque quando você analisa o 24 do Palmeiras, você tem que analisar o contexto todo de como é o Abel, do que vem, o pacote, porque o Abel está há 5 anos. A gente, aliás, eu acho que nós brasileiros em geral, jornalistas, torcedores, os próprios times, eles têm uma dificuldade gigantesca de lidar com essa relação tão longa. A gente não está acostumado a lidar com uma relação tão longa. E muitas vezes só quer o lado bom da relação longa, não quer o lado ruim. E toda relação longa tem um lado ruim. E aí, quando a gente coloca isso, esse asterisco do Palmeiras, é a mesma coisa do Vojvoda também, que é uma relação também um pouco maior. Não, esse ano não ganhou nada, mas no ano passado levou o Fortaleza até o G4, até o G6. Você faz um contexto maior. Agora, para um campeonato de 7 jogos... Trajano, você tinha... Não, o que eu quero referir é essa até que o Danilo se manifestou, muita gente se manifestou e tal, que eu fui muito mal compreendido, apesar de ter sido um sucesso aí do corte, né? Aqui no UOL. Eu elogiei a campanha e critiquei o comportamento em relação ao jogo final. Então as pessoas confundiram, quer dizer, a campanha, como se o jogo final não fizesse parte da campanha, você entendeu? Quando acabou o jogo final, que o Fluminense foi dominado, engolido pelo Chelsea, eu manifestei a minha estranheza, porque as pessoas que falavam, que maravilha, sensacional, honrou o futebol brasileiro, eles estavam falando da campanha, eu estava falando do jogo. Sim, você entendeu? Entendo. Perfeito. Todo mundo comemorando, sensacional. Eu até pegar um comentário de novo, eu falo, não, cheio de brilhos, merece parabéns, não sei o quê, ppp. Claro, foi o brasileiro que mais longe chegou, foi até a semifinal, mas eu estava me referindo àquele jogo.
que causou estranheza para mim, do mesmo jeito que causou estranheza para muita gente, aquela dancinha ridícula do Luiz Roberto, do Júnior, do Caio e do Roger. Você entendeu? Causou estranheza para muita gente. Na verdade, não estou defendendo eles, que eu também achei ridículo. Mas eles estavam comemorando ali o final da cobertura. E muita gente que achou que aquilo ali era um demérito em relação ao Fluminense. Ali foi ao contrário, demérito em relação ao Fluminense. Quando o Flamengo perdeu, estavam todos tristes, colocaram nas redes e tal. Então eu queria falar daquele jogo. Porque acaba um jogo, a torcida está comemorando, está tudo rebolando. Peraí, eu sou de um tempo, num tempo não, qualquer tempo é tempo, não estou falando do passado. Se meu time perde, mas teve uma campanha boa, mas naquele jogo perdeu, eu aplaudo o time, choro, enrolo a bandeira e vou para casa, esperando tudo recomeçar. Não vou sair por aí rebolando, festejando a campanha. Eu quero dizer, a campanha merece parabéns, mas uma festa depois de uma derrota me incomoda. E não é particularmente o Fluminense, não. Vários times fazem isso, várias torcidas fazem isso. Isso eu acho estranho, mas não é estranheza minha, particular. Você perder e comemorar, né? Então, isso que eu quero dizer. Agora, falando em comemorar a estranheza, o jogo... Quer ver uma coisa particular te incomoda tanto, te toca tanto? Nós estamos falando de Mundial, falando de Brasileiro. Amanhã, eu tenho que trazer para o meu Rio, da minha aldeia, né? Joga América e Americano, e Bangu e Petrópolis. Se o América não vencer o Americano e o Petrópolis empatar, o América vai cair para a Série C do Campeonato Carioca. Nunca houve isso na história do América. Série C no Campeonato Carioca é a mesma coisa que você jogar no terrão, no aterro. É o fim da linha, é o final de um time histórico, de um clube histórico. Então, você vê, eu não estou preocupado nem com... Eu vou torcer para quem? Chelsea ou o PSG? Vou torcer para que a gente não caia para a Série C. Você entendeu como é que o mundo do torcedor tem essas nuances? É claro, né? é isso. A sua particularidade. Você sabe que ontem o Ricastro me mandou um e-mail dizendo o seguinte, né? A gente fica... Porque ele está comentando uma coluna que eu fiz para a Folha, como se perde uma Copa do Mundo. Falando essa coisa do Brasil ser exportador de pé de obra, né? Vender seus jogadores ainda nascendo, né? A ironia do João Pedro, seu cara que fez os 2 gols, que eliminou ele que clube, tricolor, né? Isso, né? O clube que o revelou e tudo, né? E ele disse, pensar que o Flamengo em 58... não, o Rui Castro é Flamengo, né? Não, o Rui Castro é Flamengo. Não, o João Pedro... Não, pensei que ele fosse. O Rui Castro é Flamengo, foi muito Flamengo. Que o Flamengo em 58, embora 3/4 do ataque do Flamengo estivesse na Copa do Mundo, né? Joel, Moacir, Dida e Zagallo, né? Só faltou o Henrique, né? Henrique Frade, é. Isso. O Flamengo fez uma excursão pela Europa sem o seu ataque titular e fez uma excursão vitoriosa pela Europa, mesmo assim. Então, essa coisa que me pega. É claro que eu sei que os tempos mudaram, mas essa coisa de achar que necessariamente um time brasileiro vai jogar contra um europeu e vai perder, aí eu ainda vou ter que passar uns bons 10 anos para me acostumar. Não olho assim. Não olho. Houve um tempo que os times brasileiros viajavam pela Europa. Saíam ganhando todo mundo. Pela excursão. Isso. O calendário permitia. Isso. E pegavam, disputavam mini torneios ou então jogos isolados. Né? Tinha o Tereza Herrera, Ramon de Carranza, sei lá o quê, torneio de Paris. Isso. E os times pegavam paradas e outra coisa, sair de um país e ia para o outro, jogo 2 em 2 dias e tal. O Santos excursionava, começava pela América do Sul, jogando contra todos os campeões, da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Paraguai, ia para a Europa. Jogava contra o Racing francês, campeão francês. Barcelona, Real Madrid, Milan, não sei o quê. Ia batendo. Chegava aqui morto. Às vezes sumia a mala de dinheiro, né? Caía do avião a mala do dinheiro. Houve isso também. Né? Histórias antigas. Chegava aqui, tomava de 5 do Guarani no domingo. Porque o time estava morto. Exato. Aí tipo, retomava e ganhava o campeonato. Olha, ô Danilo, vou voltar na nossa enquete para falar especificamente de um time aqui. Daqui a pouco podia eu vou dar um resultado, né? Voltando aqui. Aliás, eu vou dar 2 resultados, Trajano. Tá. Primeiro que estamos no nível de audiência, Danilo, qual?
É a audiência brutal, né? Chegamos na audiência brutal. Né? Mas chegamos. Então vocês podem dar likes também pra gente, pra gente ter um like ficamos brutal. fora do ar quanto tempo? Pois é, cinco apesar minutos? de ficar fora do ar, chegamos na Mas audiência vai ter brutal. acréscimos, não? Não, terminamos no horário. Fabíola Cidral não permite um acréscimo? Não permite acréscimo. Mas aí, Fabíola Danilo, está muito mascarada. focar em outro time que está no Mundial, né? Falamos aqui do Flamengo, que volta assim, o Botafogo, que leva o técnico, o Fluminense, que volta grandão. E tem o Palmeiras, que não joga nesse fim de semana. Teria um jogo contra o Santos, o jogo foi adiado. Nesse bolo aí, o Palmeiras volta como? Porque, eu vou fazer a minha leitura, eu acho que ele volta... Tem uma lupa sobre o trabalho do Abel nesse momento, me parece. É uma lupa justa, porque o Abel tem que entregar mais, o Palmeiras tem que entregar mais. É um time que está devendo. Embora tenha chegado às quartas de final, que era o resultado que eu considero bom, que eu considero que era o esperado para o Palmeiras, ainda assim, né, que tenha enfrentado o Botafogo e não o PSG, como era previsto já nas oitavas de final. Ou o Atlético de Madrid, né? Então o Palmeiras precisa jogar mais, o Palmeiras precisa entregar mais futebol. Eu só não sei se isso vai acontecer a partir de quarta-feira. Na verdade, eu tenho quase certeza que não, por vários pontos. E a questão motivação, que eu citei para todas as outras equipes, eu acho que vai ser determinante para o Palmeiras. O Palmeiras vai começar uma temporada agora, uma nova, como se fosse uma nova temporada, sem Estevão, sem Paulinho, que era o cara que era a esperança de sair do banco, com o Richard Rios muito próximo aí, com propostas altas, e o Richard Rios já pensou em sair em outros momentos. Então, assim, com o próprio Rafael Veiga, que deixou, para mim, mostrou durante o Mundial que estava insatisfeito com a situação dele, não estava aquele Rafael Veiga alegre que entrava, enfim, era um Rafael Veiga mais borocochô. Então tem vários pontos para o Palmeiras resolver. Então eu não acho que na quarta-feira a gente já vai ver o Palmeiras jogando muita bola. O Palmeiras precisa jogar mais bola, o Abel precisa encontrar uma solução, especialmente para dar condições de gol ao Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros e não dá nem para a gente falar que ele está perdendo gol atrás de gol. Ele simplesmente não está conseguindo finalizar. Ele finaliza muito pouco, muitas vezes jogando pela esquerda, aberto, não finalizando, não jogando dentro da área, perto da área onde que ele gosta, e é por isso que ele foi vendido da forma que foi do Atlético Paranaense por Barcelona. Ele está jogando de uma maneira que ele não sabe jogar no Palmeiras, basicamente. Então, assim, não adianta. O Abel tem que dar condições para o Vitor Roque finalizar, mudar o esquema de jogo do Palmeiras a ponto de Vitor Roque conseguir criar alguma coisa e não jogar como se ainda fosse o Rony lá na frente ou como se fosse o Flaco, podendo cruzar a bola em alguns momentos. O Abel precisa fazer esse time jogar mais. De repente, com a saída do Estevão, ele pode pôr o Facundo na direita, que é onde o Facundo gosta mais de jogar, onde ele se deu melhor na MLS, ou de repente ele pode promover de volta a volta do Felipe Anderson, que jogou uma partida e sumiu do restante do Mundial. De repente ele, espero eu, coloque o Sousa, que gosta mais de jogar pela esquerda. Eu ia perguntar do Sousa. Ia perguntar do Sousa. Eu ia perguntar. O Sousa para jogar na esquerda e não para inverter e colocar na direita, para quebrar alguém para jogar na esquerda, que é onde o Sousa gosta mais de jogar. Então o Palmeiras tem algumas alternativas para construir um time diferente, para de repente melhorar o nível apesar da saída do Estevão, porque o Palmeiras está devendo muito. Está devendo, sim, precisa jogar mais. Mas, de novo, o torcedor que vá para o Allianz para ver Palmeiras e Mirassol na quarta, aliás, Leila Pereira cobre bem pouco desse ingresso para o estádio ter mais gente. O torcedor que vai para lá saiba que vai ser, para mim, vai ser um jogo bem sofrido. Mas você entende sofrido por causa disso que você está falando, que o time ainda não se encontrou, ou todo o pacote mental, é isso? É isso, os dois, né? Porque o Palmeiras foi eliminado devendo futebol e volta para casa sem a mesma motivação. De novo, eu citei o Richard Rios, que está para ser vendido, o Rafael Veiga, que está meio cabisbaixo, o Piquerez pode ter possibilidade de ser vendido também, está sempre com interesse de outros times europeus e tal. Isso já faz um bom tempo, aliás, a Leila, o Abel já falam disso, né? Como é difícil sempre você conseguir segurar esses caras, e o Palmeiras muitas vezes consegue, mas com algum preço. Então eu acho que, além de o Palmeiras estar devendo, o Palmeiras não vai voltar com a mesma motivação. Então, para mim, esse começo de Brasileirão do Palmeiras vai ser sofrível. Pô, mas se for sofrível vai ser ruim, porque está em quarto lugar, está disputando a liderança. E com esse frio, você acha que está um frio danado aqui em São Paulo? Se continuar o frio até quarta-feira, você acha que
Hein? O Allianz pro na Allianz aí de quarta-feira, noite e tal. Palmeiras desmotivado e o Mirassol. Mas deveria estar, né? O Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo. Não, mas nós estamos falando isso, Âncora. É de ligar a chavinha, ligar outra chave. Mudar a chave. É um processo mental, não é assim, sabe? Lamber algumas feridas, resolver alguns problemas que foram deixados aqui ou foram trazidos de lá, sabe? Tem muita coisa em jogo. Não é só o Palmeiras, não, todos os 4 envolvidos. Eu só não estou entendendo o rumo desse posse de bola hoje, porque estamos falando dos clubes que foram derrotados no Mundial, em vez de falar do último campeão mundial brasileiro. Mas, enfim. Falaremos. Temos muitos assuntos daqui a pouco sobre o último campeão mundial brasileiro. Mas, Juca, tem uma coisa curiosa, né? Ainda no Palmeiras. Porque esse me parece o momento dos últimos tempos em que o Abel está mais sob julgamento. E é o momento que ele, pelo menos nos Estados Unidos, ele estava mais paz e amor. Eu estou muito curioso por ver a primeira coletiva brasileira do Abel, quando ele, né, depois do jogo do Palmeiras. Por quê? Porque ele foi paz e amor durante todo o tempo lá. É possível que ele tenha chegado à conclusão de que não ficou bem para ele esse novo estilo, porque perdeu. E ele volte a ser o velho Abel, né, dando tamancadas na imprensa em geral e em alguns repórteres em particular, principalmente Danilo Lavieri, né, que é uma coisa permanente de crítica, de perseguição. Eu acho que tem uma coisa de perseguição pessoal ali. Mas, Danilo, tem uma questão, porque o Abel, grandão e bravo do Brasil, quando ele estava por aqui, ele sempre tinha argumentos, as cartadas dele. Meu time não é o melhor, meu time não gastou tanto, eu tô tendo que me virar aqui com o Rony de centroavante. Esse negócio ele não pode mais falar. Ele tem o time mais caro do Brasil. O Palmeiras foi quem mais gastou. Pois é, mas não gastou bem, né, parece. Agora tá na conta dele. Não é nem da Leila, que abriu o cofre. Sim, total. Agora é só na conta dele, não tem conta de ninguém. Isso eu concordo com vocês e eu acho que é isso. O Palmeiras precisa jogar mais justamente porque não tem desculpa pro Abel dar dessa vez, né? Então, assim, ele Mas, Danilo, peraí, deixa eu te interromper. Falando sério. É verdade. Mas a gente olhando para o passado recente do Palmeiras, a gente tem uma série de jogadores que demoraram para pegar no breu, né? E a gente está exigindo do Vitor Roque, por exemplo, que imediatamente ele resolvesse. E não tem sido assim na história recente do Palmeiras. E alguns caras sobre os quais a gente achou que o Palmeiras havia errado na contratação, em seguida mostraram que não. Então também tem um pouco de... Vamos devagar. Mas não custaram 25 milhões de dólares. Não, eu sei. Mas tem esse peso nas costas. Esse peso da etiqueta é verdade, é verdade. Não, tem o peso da etiqueta, mas aqui eu não estou nem cobrando o Vitor Roque em si, né? Eu estou cobrando o Abel de dar condições para o Vitor Roque jogar melhor, porque na minha visão o Palmeiras não cria chances para o Vitor Roque da maneira que ele precisa, né? Então não é nem que eu estou criticando aqui o Vitor Roque, não estou dizendo que a contratação já deu errado, né? A crítica é para o Abel construir um sistema, um jogo, uma ideia que permita que o Vitor Roque ao menos finalize, gente. Né? De novo, a gente não está aqui falando que o atacante de 25 milhões de euros perde gol atrás de gol. A gente está falando de um atacante de 25 milhões de euros que não consegue finalizar, porque ele não está jogando do jeito que ele gosta, no lugar que ele gosta. Lógico que todos os jogadores hoje em dia abrem concessões para poder marcar, para poder correr para trás e tudo aquilo que a gente sempre fala. O Vini Júnior no Real Madrid jogou na direita, tendo que marcar lateral. Normal, acontece, não é esse o ponto. Não é que o jogador tem que fazer só o que quer, mas um cara que é contratado da maneira que ele podia pelo menos receber bolas para finalizar, né? E nem isso está acontecendo. E aí eu concordo que sim, alguns jogadores demoraram a dar resposta no Palmeiras, mas a gente via assim, nem que aos trancos e barrancos o Palmeiras ia ganhando, tão bem, empresta, quando volta melhor. O Rony demorou 20 jogos para fazer o primeiro gol, mas depois vai encaixando, você vai vendo uma ideia. Hoje em dia, o jogo do Palmeiras, a gente não está vendo o Vitor Roque criar, a gente não está vendo o Rafael Veiga, a bola parada do Palmeiras não existe mais. O Palmeiras ficou marcado por anos de ser a melhor bola parada, escanteio, não existe mais. No Mundial, todas as bolas paradas iam na mão do goleiro. O Palmeiras foi resolver um jogo com uma bola parada
pela primeira vez quando o Aníbal Moreno bateu falta contra o Al-Ahly. Então, assim, o Aníbal Moreno foi acertar uma bola parada. Ele nunca tinha visto na vida ele bater bola parada. Então, o Palmeiras perdeu as suas virtudes. É isso que precisa recuperar. Esse é o ponto. Fala. Não, nada. Eu acho que o Palmeiras já... Vamos mudar o disco. Vamos. Quem você acha que está vencendo?